Juízes capítulo 20. A vingança de Israel. Então todo o povo de Israel, de Dan a Berseba e de Gileade, saíram como uma só pessoa e se reuniram em assembleia perante Iavé em Mispá. Observemos aqui, vamos ler no rodapé aqui o comentário, a expressão, abre aspas, de Dan a Berseba, fecha aspas, passou a ser o jeito tradicional de se referir a todo Israel, desde o norte, entre parênteses, Dan, até o sul, entre parênteses, Berseba, fecha parênteses, como se costuma dizer no Brasil, dois pontos, abre aspas, do Iapoque ao Chuí, fecha aspas. Os acontecimentos deste capítulo, entretanto, não ocorrem depois da mudança de Dan para o norte. Indicam apenas a perspectiva do autor, provavelmente Samuel, na ocasião da escrita, considerando que Juízes foi escrito depois do estabelecimento da dinastia dravídica. Aqui a expressão, abre aspas, de Dan a Berseba, fecha aspas, comunica a ação disciplinar de todo Israel, abre parênteses, excetuando-se Jabes e Gileade, fecha parênteses. Se o pecado não for tratado de maneira suficientemente severa para ser devidamente desarraigado, suas consequências perversas e destruidoras se alastram e se agravam. Versículo 2. Os líderes de todo o povo e de todas as tribos israelitas se apresentaram na congregação do povo de Deus. Eram 400.000 homens de infantaria armados de espada. E o povo de Benjamim foi informado que todos os outros israelitas haviam subido até Mispá e que eles queriam explicações sobre como aquele crime hediondo havia sido cometido. Versículo 4. Então o levita, marido da mulher assassinada, tomou a palavra e relatou, dois pontos. Eu chegara com minha concubina a Gibeá, no território da tribo de Benjamim, para passar a noite. Versículo 5. Os homens de Gibeá se amotinaram contra mim e durante a noite cercaram a casa onde eu estava hospedado. Eles queriam tirar minha vida, mas em vez disso agrediram e estupraram minha mulher e ela morreu. Versículo 6. Então tomei o corpo da minha concubina, cortei-o em pedaços e mandei uma parte para cada uma das 12 tribos de Israel. Porquanto aqueles indivíduos cometeram tal ato ignominioso e infame no meio do povo de Israel. Versículo 7. Todos vós estáis aqui, filhos de Israel. Consultai-vos uns aos outros e aqui mesmo tomai uma decisão sobre o que devemos fazer agora. Versículo 8. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem e declarou, dois pontos, nenhum de nós retornará à sua tenda, nenhum de nós voltará à sua habitação. Versículo 9. Isto, pois, é o que faremos agora contra Gibeá. Separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel. Versículo 10. De cada 100 homens, 10, de cada 1.000 homens, 100, de cada 10.000 homens, 1.000, com a missão de arrecadarem provisões para o exército poder chegar a Gibeá de Benjamim e retribuir àquela gente o que merece, por ter praticado esse crime horrível em Israel. Versículo 11. Assim que reuniram contra aquela cidade todos os homens de Israel, unidos com um só homem. Obstinação dos benjamitas. Versículo 12. As tribos israelitas mandaram que mensageiros fossem por toda a tribo de Benjamim e comunicassem, dois pontos, que crime terrível é esse que se cometeu entre vós? Versículo 13. Agora, pois, entregai-nos os responsáveis, esses indivíduos imorais e criminosos, para que nós os executemos e extirpemos este mal do meio de Israel. Contudo, os benjamitas não quiseram dar ouvidos aos seus irmãos israelitas. Versículo 14. Os benjamitas, deixando as suas cidades, se concentraram em Gibeá e prepararam-se para combater contra os demais filhos de Israel. Versículo 15.
Contaram-se naquele dia os benjamitas vindos das diversas cidades. Eram 26.000 homens hábeis no manejo da espada, sem contar os próprios habitantes de Gibeá. Versículo 16. Em todo esse exército havia 700 homens de escol, canhotos. Todos eram muito hábeis e qualquer um desses soldados era capaz de atirar com a funda uma pedra pesada e acertar um fio de cabelo sem pecar. Isto é, sem errar. Versículo 17. Os demais israelitas que uniram-se para combater a tribo de Benjamim somavam 400.000 soldados experientes no brandir a espada, todos homens de guerra. Irmãos em guerra em Israel. Versículo 18. Então os israelitas subiram a Betel, a casa do Senhor, e consultaram a Deus. Quem de nós deverá subir primeiro para o combate contra os benjamitas? Perguntaram os demais filhos de Israel. E Yahvé respondeu: a tribo de Judá subirá em primeiro. A tribo de Judá subirá em primeiro. Versículo 19. Ao raiar do dia, os filhos de Israel saíram e acamparam defronte de Gibeá. Versículo 20. Os soldados de Israel saíram para lutar contra seus irmãos benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Versículo 21. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 irmãos israelitas no campo de batalha. Versículo 22. Mas os homens de Israel procuraram encorajar uns aos outros e uma vez mais tomaram as mesmas posições de ataque do primeiro dia. Versículo 23. Os israelitas, menos a tribo de Benjamim, subiram, choraram e lamentaram diante da presença de Yahvé, indagando. Devemos ainda voltar a atacar os nossos irmãos benjamitas? E o Senhor respondeu. Sim, deveis outra vez marchar contra eles. Versículo 24. Diante desta orientação, os israelitas avançaram contra os benjamitas também no segundo dia. Versículo 25. Desta vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, mataram mais 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. Versículo 26. Então, todos os israelitas, menos a tribo de Benjamim, subiram a Betel, e ali prostraram-se e lamentaram-se perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e ofereceram holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão a Yahvé. Versículo 27. Então ergueram uma consulta a Yahvé. Abre parênteses. Naqueles dias a arca da aliança de Deus estava entre eles em Betel. E Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, era o responsável por ministrar o povo e cuidar da arca. Fecha parênteses. E a pergunta que eles alçaram ao Senhor foi esta: Sairemos novamente a guerrear contra nossos irmãos benjamitas, ou é melhor que desistamos? Contudo, o Senhor lhes ordenou: Atacai, porque amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Atacai, porque amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. A derrota da tribo de Benjamim. Versículo 29. Então os israelitas reorganizaram as tropas e armaram uma emboscada ao redor de Gibeá. Versículo 30. No terceiro dia, os filhos de Israel marcharam contra seus irmãos benjamitas e, como das outras vezes, posicionaram-se em ordem de batalha defronte de Gibeá. Versículo 31. Os benjamitas saíram confiantes para enfrentá-los, mas foram atraídos para longe da cidade. Começaram, como nas outras batalhas, a ferir alguns da coalizão israelita. E cerca de 30 homens foram mortos em campo aberto e nas estradas. Uma que leva a Betel e outra que vai para Gibeá. Versículo 32. Enquanto os benjamitas exclamavam, eis que o vencemos como antes. Os demais israelitas combinavam, vamos fugir para atraí-los para longe da cidade, para as estradas. Versículo 33. Então todos os homens de Israel abandonaram suas posições e se organizaram em Baal-Tamar. E a emboscada da coalizão israelita atacou de sua posição a oeste de Gibeá. Versículo 34.
10.000 homens de elite, escolhidos de toda a coalizão de Israel. 10.000 homens de elite, escolhidos de toda a coalizão de Israel, vieram violentamente contra Gibeá. Recrudesceu o combate, mas os outros não sabiam a desgraça que os aguardava. Versículo 35. Yahvé derrotou Benjamim na presença de todo Israel, e naquele dia a coalizão israelita matou 25.100 benjamitas, todos hábeis soldados armados de espada. Versículo 36. Então os benjamitas concluíram que estavam mesmo derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamim, porquanto tinham plena confiança na emboscada que haviam preparado perto de Gibeá. Versículo 37. Os homens destacados para a emboscada avançaram depressa na direção de Gibeá, espalharam-se e mataram todas as pessoas da cidade. Versículo 38. O exército israelita e os homens que estavam escondidos tinham combinado um sinal. Quando avistassem uma grande nuvem de fumaça subindo da cidade, os israelitas que estavam fora, no campo de batalha, deviam dar meia volta e atacar. Até aquele momento, os benjamitas já haviam matado cerca de 30 homens da coalizão israelita e começavam a comemorar. Certamente nós os venceremos. Imaginaram eles exatamente como nas batalhas anteriores. Versículo 40. Mas o sinal, a coluna de fumaça, começou a elevar-se da cidade, e Benjamim, ao voltar-se, julgou que a cidade inteira estava se esvaindo em chamas para o céu. Versículo 41. A coalizão israelita então deu meia volta e os benjamitas se assombraram ao compreender que a hora da sua desgraça havia chegado. Versículo 42. Então partiram em fuga, desesperada, da presença dos demais filhos de Israel na direção do deserto. Mas os perseguidores os alcançaram, e os que vinham da cidade os massacraram a todos, atacando-os pela retaguarda. Versículo 43. Eles cercaram os soldados de Benjamim, perseguiram-nos sem tréguas, e os aniquilaram até perto de Gibeá, no lado leste do nascente do sol. Versículo 44. 18.000 dos melhores soldados benjamitas tombaram mortos. Versículo 45. Os sobreviventes viraram-lhe as costas e fugiram rumo ao deserto, para o rochedo de Rimom. 5.000 homens foram mortos nas estradas. A coalizão israelita perseguiu o restante do exército benjamita e assim matou mais 2.000 soldados. Versículo 46. Ao todo 25.000 benjamitas foram mortos naquele dia, todos eles soldados hábeis e valentes. Versículo 47. Entretanto, 600 homens retrocederam e fugiram para o deserto na direção do rochedo de Rimom. Ali permaneceram escondidos por 4 meses. Versículo 48. A coalizão israelita voltou aos benjamitas e passou ao fio da espada toda a população masculina da cidade, e até mesmo o gado e tudo o que ali se achava. E também atearam fogo em todas as demais cidades benjamitas da região. Muito bem, nós concluímos a leitura de Juízes, capítulo 20.